Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre precipitação. Primeira definição, que a precipitação vai ser a adição de produtos químicos para modificar o estado físico de sólidos dissolvidos e suspensos para facilitar a remoção por sedimentação. Então, os componentes que estão na forma de sólidos dissolvidos vão formar um precipitado e você vai remover por sedimentação. Isso aqui implica então de produtos químicos, então isso quer dizer que a gente vai ter misturadores, dosadores, vão ter algumas unidades para ter que adicionar esses produtos e também a gente vai ser necessário também uma unidade para remover esse material que vai sedimentar. Então isso vai ser necessário também decantadores, sedimentadores, certo? Então só para a gente ter uma ideia aqui das unidades, aqui eu estou falando do processo, Mas aí na hora que a gente jogar isso numa ET ali, num tratamento de efluente, a gente tem que ter em mente que vai ser necessário aqui outras unidades para que isso aqui ocorra. Bom, e aí quais que são as finalidades então da precipitação? Uma delas seria aumentar a eficiência de decantadores primários, então você vai conseguir remover mais coisas aí, além do que já estaria removendo pela simples sedimentação. Dependendo dos materiais utilizados, você também tem a remoção de fósforo, ou seja, recuperação de nutrientes. Eventualmente você pode fazer recuperação de nutrientes, remoção de metais pesados e aí também remoção de dureza, então melhorando a qualidade da água, no caso aí então da remoção desse parâmetro. Os requerimentos aí, como eu falei, você vai precisar da dosagem, aplicação, sistema de controle de dosagem, a parte de sedimentação e processamento do lodo e depois você vai ter que fazer a disposição final desse lodo. Então, e aí o que a gente tem de materiais utilizados? A gente pode ter o alúmen, que pode ser na parte de líquido ou sólido, cloreto de alumínio, que ele é vendido na forma líquida, hidróxido de cálcio, então sólido, sulfato férrico, sulfato ferroso na forma sólida também, aluminato de sódio na forma sólida, tem alguns exemplos. E aí as aplicações, por exemplo, na remoção de metais pesados, então a gente precisa ter em mente aqui qual que é a concentração que é obtida com a remoção por precipitação. Isso quer dizer o quê? E abaixo dessas concentrações eu não consigo reduzir a concentração de metais pesados para valores abaixo desses daqui, que são esses obtidos então no efluente. Ou seja, se você tiver efluente e aí, por exemplo, você tem arsênico, e aí sua concentração é de 0,01 mg por litro, aí, por exemplo, a precipitação com sulfeto lá e filtração não vai ser suficiente, porque isso aqui já o valor final obtido é 0,05, é maior do que a concentração que você tem no seu efluente. Vai ter que achar outra estratégia, e aí por aí vai, Então, isso tudo também, no próprio arsênico, a gente vai ter, se eu, por exemplo, utilizar a coprecipitação com hidróxido férrico, já, por exemplo, eu consigo remover 0,01, Mas aí eu vou conseguir estar atingindo até 0,05. Outra coisa também que eu tenho que me atentar também é isso, Qual que é o padrão que eu tenho que atingir. E aí, dito isso, outra coisa que é importante a gente ter, em mente, ele também é as curvas aí de precipitação, que vai para a gente otimizar as dosagens. Então você tem aqui a concentração ali do metal, vai ser precipitado aqui, com precipitação com hidróxidos, e aí o pH. Então a gente vai ter que por exemplo, aqui a gente dá para ver que é onde aponta aqui, no caso a curva do cobre, Então num pH em torno de 9 e pouco aí, a gente consegue otimizar a dosagem ali, de precipitante ali, e aí obtendo aí a menor concentração aqui de cobre ali no final ali. Então a questão aqui também desses diagramas aí de precipitação também são importantes para a gente estar, em função do pH, estar otimizando a remoção de metais pesados. E no caso de precipitação por sulfetos, então aí do mesmo aqui do cobre, de novo aqui a gente vai ver que o valor mais ótimo vai estar numa faixa de
mais um pouco abaixo de 9 aqui provavelmente, né? Então, em relação ao fósforo, né? Em relação ao fósforo, a gente vai ter a precipitação também, né? Aí por sais de alumínio, sais de ferro, né? Ou cálcio, né? Ou também pela formação de estruvita. Então, no caso de alumínio, então você forma aqui o fosfato de alumínio, né? Que vai ser precipitado, ou ferro, que é o fosfato de ferro, né? Ou com cálcio também, precipitado. No caso aí da estruvita, né? Você vai, desculpe. No caso aqui da cal, aí você vai poder utilizar então cal hidratada, né? Essa cal aí, ela vai formar então, vai reagir lá com a alcalinidade, ali então formando o CaCO3, né? Em pHs acima de 10, aí esse excesso de cálcio vai combinar ali com o fósforo, né? Formando então a hidroxiapatita. Então aí você faz como isso aqui, né? Você faz a adição a montante ali, cal hidratado nos decantadores primários, e aí, né, isso aí vai ser sedimentado lá nos decantadores primários, por exemplo. E essa quantidade aqui vai tudo depender, né, da alcalinidade que você tiver no efluente, né? É importante que você aí, né, tenha a questão do pH, né? Ou alcalinidade também. São interligadas, né? Aí sim, agora sim, falando da estruvita, né? Você tem a formação de um precipitado, no caso aqui pela combinação de magnésio, amônio, fosfato e a água. Então vai formar esse sal aqui que se precipita. Também é um precipitado aqui. A diferença aqui que é interessante é que esse precipitado aqui ele vai ter o fósforo e o nitrogênio, né? Ambos são nutrientes, né, importantes ali como fertilizantes. Por isso que essa precipitação de estruvita é um processo que chama bastante atenção quando se fala em recuperação de nutrientes em águas residuárias, né? Então é necessário você estar adicionando magnésio, né? Aí você tem aqui essa relação de magnésio para o fosfato que você tiver presente, né? Parte 1,1 a 1,6. O pH tem que estar na faixa 9, 10,5, né? Então vocês veem como está importante ali a questão de acerto de pH, né? E a temperatura em 25 graus Celsius, para que isso esteja ocorrendo, né? Claro, né? Só que estou comentando aqui sobre a recuperação de nitrogênio e fósforo, né? Que é muito interessante. Porém, né, da aplicação disso, você vai precipitar, além do fósforo e nitrogênio, outras coisas que contaminam ali esse fertilizante. E aí que é o que limita a tecnologia e é o que as pesquisas vão procurando avançar para contornar esses problemas. Bom, as fontes aqui do Medical Field, recomendo a leitura para complementar as informações. E é isso, gente. A gente se vê então nos próximos vídeos.